No programa de hoje, vocês vão ver aqui um religioso que, além de estudioso da Bíblia, gosta de dançar, gosta de cantar, é o Padre Cleodon. Ele é um padre muito animado, estudioso da Bíblia, gosta de cantar, gosta de dançar. Eu acho que esse hábito de cantar e dançar na religião é uma coisa que já pegou, não vou dizer que está pegando, que já emplacou mesmo. Eu vou começar com o Padre Cleodon. Por favor. Eu tô vendo que tem dois rapazes sentados ali. Um que tem cara de menino é o Dr. Sidney Glina, que está ali do lado. Sim. Ele tinha um bigode antes para fingir que era adulto. É o proctologista mais jovem do país. Ele está com 53 anos agora. Sim. De proctologia. Tem cara de menino mesmo. E ao lado tem um rapaz. Ele é padre também? Não, é um grande amigo meu, casado. Muito bem casado. Radialista. Ué, padre não pode... Ah, claro, não pode. As duas coisas não dá, né? Marcelo Matheus. E, aliás, podia-se criar uma exceção que a pessoa pudesse casar, o padre pudesse casar, desde que a sua mulher fosse freira. Não podia, não ficava... Aí nasceu um monte de sacristãozinho pequenininho, coroinhas. Todos coroinhas. Interessante a sua ideia. Vou escrever pro Papa. Né? Dá dica, quem sabe. Pode ser que essa ideia interessante, isso. Vou deixar para o próximo Papa, isso eu não vou fazer agora. Cleodon, esse é o nome mesmo ou é nome artístico? Não é meu nome. É primeiro nome? Cleodon é nome de família? É o primeiro nome. E deixaram batizar com esse nome? Não... Com todo respeito, o padre que batizou não reclamou, não disse, peraí, esse menino vai crescer com o Cleodon, parece nome de inseticida, vai ficar... Hein, padre? Fala. Pois Você no colégio teve problema com o nome, não, né? Sempre tive, já me chamaram de Clodoaldo, Cledon, Credon, Creodon, Cridon, se imaginar, já saiu. Parece o nome, sabe do quê? Daquele negócio de guerra nas estrelas, né? Daquelas... dos inimigos que chegam. Não, ele é da raça dos Cleodons. Maravilha. Com que idade você começou a se interessar pela igreja? Pois é, eu comecei a igreja com minha avó, a mãe de meu pai. Eu tinha mais ou menos 9, 10 anos de idade, por aí. E aí, mas com 9, 10... Aliás, eu tenho uma teoria, desculpa, padre, falar isso, mas é com todo respeito... que criança devia ser proibida de entrar na igreja, como é proibida de assistir certos filmes, até uma certa idade. Porque tem criança que vai, a mãe leva, o pai leva com 4 anos, 3 anos, 5 anos, não entende nada daquilo e fica traumatizado. Depois acha que aquilo é uma chatice, quando é claro que, é evidente que não é. Mas às vezes a criança não tem capacidade de assimilar, né, o que está, aquela refeição sagrada. O ideal é que a criança vá realmente desde pequena para ela já se acostumar. Se você leva com 8 anos, 9 anos, aí não quer ir porque o pai não vai, porque a mãe não vai. Né? Com 13, 14 anos, que é o momento da crisma, pior ainda, que é namorico aqui, namorico ali, quer ficar mais na rua que dentro da igreja, e é complicado. Então tem que acostumar mesmo desde pequenininho, senão depois fica mais complicado. Você acha? Eu, se eu fosse papa, eu ia botar umas leis assim. Quer ir à missa quando fizer 18 anos, você vai. Antes, fica aquela curiosidade. Mas o que eles fazem lá dentro? Mas aí você foi... De repente você foi coroinha. Com que idade você foi coroinha? Então, eu comecei a frequentar na verdade, não foi nem a igreja. Naquela época nós fazíamos Natal em família, em casas. Sim. E campanha da fraternidade também em casas. E sempre rezava-se o terço e depois o coordenador, né, fazia a novena. E eu, desde pequenininho assim, com 9, 10 anos,
eu já tinha aprendido com facilidade a rezar o terço. Então eu rezava Ave Maria, Pai Nosso, creio em Deus Pai, salve Rainha, o terço todo. Aliás, é bom explicar, porque outro dia mesmo me perguntaram qual era a diferença entre terço e rosário. Você não quer aproveitar um momento para esclarecer isso? O rosário, ele é o conjunto dos 4 terços juntos. Você reza os 4 terços juntos. E um terço... É um terço do rosário. Que agora é um quarto, né? Porque apareceu mais um mistério, né? Que é o mistério luminoso. Seria apenas o 50 Ave Marias, no caso, né? Mas aí vai em frente. Então você já rezava... Aí eu ia na casa das pessoas com minha avó, com 9, 10 aninhos. E as donas da casa sempre pediam para que o menininho puxasse o terço. Porque acredito que seja para... como se fosse um exemplo para o filhinho dela, para a filhinha dela. Olha, ele já reza, você também podia aprender a rezar, não sei o que e tal. Então, ele já puxava o terço. Depois, a novena, o coordenador puxava, né? E com isso, as pessoas vinham, passavam a mão na minha cabeça e diziam: que bonitinho, quando ele crescer ele vai ser padre, né? E automaticamente, quando alguém chegava em mim e dizia assim: o que você vai ser quando crescer? Como eu sabia que eu era bonitinho, eu dizia: vou ser padre. Quer dizer, pegou mesmo isso? Pegou. Eu nem sabia o que era ser padre, mas já dizia que eu queria ser padre. Mas aí você foi coroinha. Isso. E o que você fazia quando era coroinha? Qual foi o vício que você adquiriu como coroinha? Conta agora tudo. Hein? Bem, na verdade... Você também foi coroinha, não foi não? Não. Não fui não. Na verdade, não foi... Não, eu não fui coroinha. Eu adoraria ser coroinha, imagina. Eu não ia querer ser coroinha, né? Pra roubar o vinho, fazer aquelas coisas que... Mas aí, e você... Então o que você fazia quando era coroinha? Pois é. Você pegou que hábito? Quando eu tinha uns 12, 13 anos, que eu já era coroinha, eu comecei a roubar. O que você roubava lá? Como eu queria ser padre, eu roubava aquilo que os padres tinham. Sim. Então, por exemplo, se o padre tinha um terço que ele ganhou do Papa, que veio lá de Roma, da Itália, eu ia à casa do padre, porque nós íamos para as missas, né? Eu coroinha, ele ia celebrar, eu ia junto com ele. Enquanto ele ia tomar banho, ele ia pegar túnica, alguma coisa, eu estava ali na sala, via o terço, que dizia para mim: vem, me pega, me leva. Eu pegava. Vem, Pô, é impressionante como cada vez mais as coisas e as pessoas se manifestam dando recados assim na tua cabeça, né? O que mais que você roubava na igreja ali? Então, aí geralmente eram coisas ligadas a padre. Porque... Não, mas nem sempre. Tinha coisas ligadas a promessas, aos santos. O quê? Mas como eu queria ser padre, eu pegava geralmente o que era do padre, né? Não, mas e o dinheiro que deixavam para os santos? As moedinhas? Como é que você sabe dessas coisas? Porque eu também falo com ele. Como é que eram essas moedinhas? Você também... Bem, na verdade, já chegou lá. É que eu ia me confessar com o padre. Sim, roubava e confessava. Sim, porque eu queria ser santinho. E eu ia me confessar com o padre. O problema é que às vezes eu me confessava com o dono das coisas que eu tinha roubado. E ele dava uma penitência. Ele dizia pra mim: você vai ter uma penitência. Você só vai ser perdoado quando cumprir essa penitência. E eu dizia: tudo bem. E ele dizia: você vai devolver tudo pro dono aquilo que você roubou, que era ele mesmo. E você devolvia? Claro, era penitência. Você queria ser santo? Queria Que santo você queria ser? Qual deles? Aquele que ficava do lado esquerdo de Jesus, na outra cruz, ou que ficava do lado direito? À direita. Você queria ser o bom ou o mau ladrão? Não, o bom. O bom ladrão. Dimas, né? Mas o bom ladrão, na realidade, se você for entrar numa questão semântica, o bom ladrão era o mau ladrão, porque ele não roubava. E o mau ladrão era o bom ladrão, profissional, ele sabia fazer. Tem sentido. Então, conhecendo a generosidade de Jesus, eu tenho a impressão que ele falou para um: olha, ainda hoje você vai estar comigo lá no paraíso, e piscou para o outro. Já levou os dois. Com o coração bondoso do tamanho que ele tinha. Bom, aí depois a coisa começou a aumentar, porque esse hábito de querer ser santo, de querer ser Dimas, começou também a pegar grana na escola, 700 paus na cantina. Pois é. E aí contaram pro seu pai, e aí? Pois é, respondendo a sua pergunta anterior. Sim.
Bem, eu ia me confessar com o padre, e aí o padre, sem querer, contava a minha confissão. Ele chamava, sem querer, mas sem querer. Como sem querer? É, sem querer. Ele chamava, por exemplo, aquela senhorinha do apostolado da oração, que era a primeira que chegava na igreja, o sacristão, o homem, a mulher que varre a igreja, e dizia assim, olha, minha filha, tá vendo aquele menininho lá? Você fica atrás dele, fica vigiando, onde ele for, você vai. Porque aquele menininho, minha filha, rouba até dinheiro do santo. E realmente, às vezes eu ia rezar na capelinha e a cestinha tava ali com algumas moedinhas e o santo nem se mexia, eu pegava o dinheiro. Você ainda perguntava, olha, santo, se você não mexer a cabeça que eu posso levar esse dinheiro. Não vai mexer? Tá bom, obrigado. E olha que ele nem ficava bravo. Nada. Nem ficava bravo. Mas esse padre não podia fazer isso. Pois né? é, o ruim é que o negócio começou a repercutir de uma tal maneira que eu comecei realmente a roubar. E o pior ainda é que o meu pai era policial. Meu pai é policial. Uma maravilha essa história. Seu pai é policial. Parece, você pode escrever um livro, mais ou menos. Pode, claro. Isso é maravilhoso. Mais ou menos baseado nessa história. É, mas aí o seu pai chegou a ser chamado lá? Chamou. Ele foi chamado por um padre, na verdade. E não foi por dinheiro, não. É que eu pegava aquelas relíquias, sabe, umas relíquias de santo? Sim. Eu cheguei a pegar umas relíquias de santo e levei para casa. Levei para casa. Negociava as relíquias? Não, levei para casa. Quer dizer, seu filho é o maior 171 aqui da igreja. E aí? E aí, rapaz, o padre chamou meu pai, e meu pai foi feliz da vida, achando que o padre ia me mandar pro seminário. E eu peguei e fui, junto com meu pai, e o padre pediu que eu saísse da sala, eu saí da sala, e foi quando ele falou pro meu pai que eu estava com esse vício, né, que eu estava roubando, e que sumiram algumas relíquias do seminário, e eu estive no seminário antes de ter sumido essas relíquias, que era pro meu pai vasculhar as minhas coisas, para ver se ele não achava. E aí, rapaz, meu pai ficou assim, muito magoado, chateado, cabisbaixo, arrasado, né? Porque ele foi achando que eu ia pro seminário e ele foi revistar e encontrou o quê? O Vaticano II, lá cheio de obras. Na verdade, o padre até mandou um seminarista junto com meu pai vasculhar as minhas coisas e achou, porque realmente estava em casa, né? E meu pai ficou muito arrasado. Agora, meu pai teve uma sabedoria muito grande, ele é um homem muito simples, mas meu pai nunca me expulsou de casa, nunca me deu uma surra, nunca me chamou de trombadinha, nada. Ele, na paciência, na tranquilidade dele, ele foi tendo paciência, foi rezando, minha mãe também foi tendo paciência, foi rezando. Olha que ótimo. Foi quando eu comecei a estudar no colégio e conheci um rapaz, tinha a minha idade, na época, 14 anos, e ele é filho de um pastor evangélico. E eu comecei a frequentar a casa dele, e o pai dele sabia que eu era coroinha de padre, que eu queria ser padre, e o pai dele foi se aproximando de mim também, e foi me convidando para... E você foi ser pastor? Não, foi me convidando para ir para a igreja, né? Sim. E eu, claro, eu ia para a igreja católica, todo mundo em cima de mim, me vigiando para não roubar os santos. Com o tempo eu fui indo para a igreja Vamos ver se como é que tá a coisa lá. Como era o nome desse menino? Fernandinho Beiramar? Não, né? Não, esse amigo meu, não. Não, mas vamos dar o nome. Mas aí até posso dar, porque ele não era ele que roubava, era eu. Eu sei. Mas me fala, aí você passou a frequentar essa igreja. Aí comecei a frequentar a igreja e com o tempo eu me tornei membro da igreja evangélica. Isso com que idade isso, padre? 14 anos. Da igreja, você foi até que idade você ficou na igreja? Fiquei 5 anos lá. Na verdade, toda a minha adolescência, minha pré-juventude e um pouquinho da minha juventude eu passei ali. A época que era pra eu ser com a mulherada, pra passar a mão na mulherada, pra beijar, eu fiquei ali, né, rezando. Agora, você sabe, claro, sabe melhor do que eu, que os evangélicos têm um conhecimento da Bíblia muito maior, às vezes, do que os padres. Sim. Inclusive, principalmente o Velho Testamento. Sim. Mas mesmo o Novo Testamento. Eu não vou dizer nomes, não, mas uma vez sentou um padre aqui que eu entrevistei e ele falou no Novo Testamento, ele citou uma coisa totalmente errada. Aí eu corrigi, eu digo, mas não seria assim. Ele falou, não, é como eu estou dizendo. E no dia seguinte ele ligou e pediu para tirar o que ele tinha falado.
por falta de informação, de leitura mesmo, né? Quer dizer, e os evangélicos não, eles conhecem a Bíblia a fundo, né? Conhecem bastante. Eu peguei o amor pela Bíblia na igreja evangélica. A igreja evangélica na minha vida foi plano de Deus. Se a igreja evangélica não tivesse acontecido na minha vida, talvez eu tivesse ido para FEBEM, eu teria realmente me tornado... Ia fazer penitência claro, na penitenciária. Poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido. Deixa eu mostrar aqui o seu CD, olha aqui. Padre Cleodon, Melhores Momentos, especial para... Aqui o que é essa faixa? Desculpa, padre. É um suspensório? Suspensório. Não, né? Ah, que maravilha, lindo. Você gosta bastante, né? Gosto. Olha aqui também, as fotos. Aqui são quantos CDs? Na verdade, esse ele é falado, é o meu testemunho, isso que eu estou conversando com esse você. aqui. Aquele. E esse é musical, né? Esse é música mesmo. Aqui tem um testemunho, esse testemunho eu acho belíssimo, sabe? Sinceramente, acho... É isso que eu estou te contando. Maravilhoso, né? De a pessoa contar. Conto tudo. Pelo Brasil todo, viu, Jô? E tem uma coisa muito séria que eu preciso dizer. Diga. Rapaz, depois que eu fui para a igreja evangélica, Deus tocou no meu coração, mas Ele tocou no meu coração exatamente quando eu estava do lado de uma igreja católica. Eu já era da igreja evangélica, claro que mesmo sendo evangélico, lá eu roubei algumas coisinhas também. Sim, para não perder a prática. Graças a Deus eles não descobriram, só quem sabia era o filho do pastor, porque eu agora contei. Todos estão sabendo, né? Mas Deus tocou no meu coração quando eu estava do lado da igreja católica na cidade de Lorena, que é lá onde meus pais moram. Você é de Lorena também? Não, eu sou nascido em São Paulo, mas eu fui criado em Lorena, né, com todos os meus irmãos. E Deus tocou no meu coração ali, através de Nossa Senhora da Piedade, mesmo eu indo para a igreja evangélica. Bem, eu sei que eu fiquei 5 anos lá e Deus me libertou disso. Sabe quando você fala com você mesmo? Eu senti Deus falando comigo assim. Nós todos aqui já tivemos essa experiência. É verdade, eu falo muito isso, que a gente... Mas o problema, Jó, que com 14 anos, um menino, naquela época, não faz muito tempo, mas naquela época não tinha muito costume de se falar consigo mesmo. Quem fala consigo mesmo na minha época era louco. Mas nós somos todos meio malucos, né? Sim, de louco todo mundo tem um pouquinho. Agora, o grande problema é que eu não tinha costume de fazer isso. E, de repente, ali... Você não discutia com você. Era muito difícil, pelo menos que eu me lembro. Então você perdia sempre a discussão, porque quando você tem o hábito de conversar com você mesmo, você ganha todas as discussões. Sim, eu acho que a gente... Quando o outro começa a falar muito, mais. Você chega! A gente reflete sempre mais. Bom, e aí você voltou para a igreja? Voltei para a igreja católica, depois de 5 anos. Eu fui tentar converter um padre, e o padre me converteu. Né? Deu a volta? Deu a volta. Peraí, eu vou continuar esse papo, mas eu vou pedir o William para chamar a nossa vinheta. E eu vou continuar, que eu ainda quero falar aqui dos livros. E tem uma história ótima do homem que tinha o diabo no corpo. Então, vamos lá. William. Tenho aqui ao meu lado o Padre Cleodon, que também tem esses livros aqui, olha. A proibição de se fabricar ídolos, tá aqui. Que a Igreja Católica não leva muito a sério, né? Essa aqui de fabricar os ídolos. Leva bastante a sério. Mas as estatuetas, tudo que tem Não, é isso que... Eu não sou contra, não. É isso que eu explico aí. O que a Bíblia condena não são imagens. O que a Bíblia condena são ídolos. Idolatrar aquela coisa, aquele negócio... Então, Jó, o que é um ídolo? Mas muita gente faz, né? Por engano. Não. Mesmo tem gente que vira o menino Jesus de cabeça para baixo no Santo Antônio para encontrar alguma coisa que perdeu. Não tem mais... Mas isso eu não vejo como idolatria, eu vejo como superstição. Porque ídolo é uma estátua que tem um espírito dentro, tem uma alma dentro. Sim. E o ídolo tem poderes iguais ao de Deus. Dentro da Igreja Católica, nenhuma estátua tem poderes iguais ao de Deus. E o que a Bíblia condena não são imagens. Deus mandou fazer imagem. Claro. O que a Bíblia condena são ídolos. Aqui a palavra liberta também. Conhecendo Maria. Conhecendo Maria. E todas pela editora Rideel. A palavra liberta também. Isso. Agora, conta essa história de tirar o homem que tinha o diabo no corpo. Como é que é isso? E foi em que igreja foi? Foi na Igreja Católica. Foi na Igreja Católica? Foi na Igreja Católica. Você
Exorcista? Então já praticou um exorcista? Não, sou exorcista, mas eu trabalho com o Ministério de Cura e Libertação. Né? Bom, você já nos contou como é que voltou para a igreja, né? Quer dizer, foi um padre que converteu você para... Eu fui tentar converter um padre, que inclusive já esteve aqui no seu programa, mas através da conversa dele com a unção do Espírito Santo, eu acabei voltando para a Igreja Católica. Bom, agora vamos então para o diabo no corpo, para tirar o diabo. E bem, aí quando aconteceu eu não era padre ainda, eu era seminarista. E eu estava trabalhando numa paróquia em Atibaia, e o padre que trabalhava lá, era um padre da Renovação Carismática Católica também, como eu hoje, e foram atrás do padre. O padre Marcelo também? Também é da Renovação Carismática Católica. Aí foram atrás do padre, mas o padre não estava, e eu estava. Né? Então a mulher falou assim, olha, o homem está com o diabo no corpo lá, o senhor tem que ir lá, porque de qualquer maneira tem que socorrer o homem. O homem quem era? Era alguém da... Era um homem lá da paróquia? Da rua lá, de um bairro lá, que inclusive era um bairro até meio distante. Aí peguei e falei assim, tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí entrei dentro do carro, metido a besta e fui, né? Aí cheguei lá, só que mandaram chamar um pai de santo também. Você nunca foi pai de santo? Você nunca não. Candomblé? Não, podia ter sido nunca fui. Uma busca espiritual, você pode passar... Não, nunca fui. Já fui em terreiros. Então, mas eu nunca fui. Chegou o pai de santo? Aí o pai de santo foi também. Não bolou no santo quando foi no terreiro? Não, até não teve que ser raspado e catulado? Não, até que ele me respeitou, eu também o respeitei. O problema é que era um homem, e eu nunca vi um espírito pegar um homem. Sempre pega mulher, e a gente sempre acha que é frescura. Mas... Um preconceito? Não é questão de preconceito, é que às vezes acontece. A mulher que é meio carente, quer chamar atenção e tal, com dificuldade com o marido. Uma coisa psicológica, uma coisa... às vezes nem sempre é o demônio. É um petit, vamos dizer. Isso, muito difícil ser o demônio. Fingimento. Às vezes é muito difícil ser demônio. Mas às vezes é? Pode ser. Nossa Senhora. Pode ser. Vamos lá. Aí eu cheguei e um homem de bermuda sentado no meio da rua, sem camisa, com a cabeça ensanguentada, e uma carreta parada no meio da rua, porque o homem sentado no meio da rua não deixava a carreta passar. E aí falaram Mas ele tinha esse poder, essa força, estar sentado e olhava e o cara não passava com a carreta? Não, é que ele estava sentado no meio da rua e a carreta só se passasse por cima dele. Ele estava no meio mesmo. No meio da rua. Tá. Aí eu peguei, cheguei, e ele sentado no meio da rua, e o espírito dizia, pela boca dele, que não ia tirá-lo dali. Ele não ia sair dali, que ia matar aquele corpo. Ia fazer o mal para aquele corpo até matar aquele corpo. Ele estava bêbado, não? Estava. Estava bêbado. Estava bêbado, mas isso eu descobri depois que as espiritaiadas tudo saíram. E aí? Aí eu nunca tinha, participado de um trem desse. Aí eu peguei e comecei a rezar pelo homem, né? Comecei a rezar, até alto. Até orando em línguas, como a gente costuma dizer na Renovação Carismática, mas com muito medo. Orando em línguas? Isso. Como é que é orando em línguas? Orando em línguas é um dom do Espírito Santo. A gente recebe o dom do Espírito Santo. Sim, mas isso é quando os discípulos saíram para pregar a palavra, não é isso? Sim, mas não esse é o dom... Porque foi bom você tocar nisso, desculpe interromper, já te interrompendo, porque tem muita gente que acha que falar em línguas é falar numa língua esquisita. E, a meu ver, eu sempre entendi aquilo como o dom do Espírito Santo, de repente, aqueles homens, pescadores, ignorantes, saírem dali falando várias línguas. E não falando uma língua que só eles entendessem. Na verdade, essa passagem de Atos, capítulo 2, ela tem duas fontes, ela tem duas coisas diferentes ali. A primeira é o dom de línguas, o outro é o de profecia. Sim, mas de qualquer maneira, o de línguas é aprendendo, não é? O dom de línguas você fala e nem você entende. Mas então qual é o dom? Eu também tenho esse dom. Aí é fácil. Por que às vezes, padre, às vezes não fazem uma interpretação mais simples do que está escrito? Então, eles receberam, eram homens muito ignorantes, mas de uma sensibilidade para o lado espiritual enorme, tanto que seguiram Jesus e foram os primeiros a acreditar nele, sendo assim, absolutamente analfabetos, ignorantes, etc. Mas disseram, não. Pedro chega uma hora e diz assim, não, você é o filho de Deus, não tem erro. Porque o Espírito Santo leva a esse tipo de inspiração. Pois é, aí o Espírito Santo inspira e eles saem, vocês vão pregar a palavra pelo mundo inteiro. E a partir daí eles tiveram o dom de falar várias línguas, senão como é que eles iam pregar nessa língua?
Mas não é isso que o texto bíblico dá a entender. Dá a entender que naquele momento eles começaram a falar e naquele momento... Mas falar o quê? As pessoas Essa falaram... língua estranha? Duas coisas aconteceram. Primeiro, a língua estranha. E depois a profecia. A profecia é o seguinte, João. Você fala em profecia, línguas... tudo bem. Tá? Você fala em línguas e daí você começa a falar e a pessoa entende o que você está falando. E às vezes você está falando no idioma que você não sabe. Mas você está falando porque o Espírito Santo te leva a dizer aquilo que você está dizendo. A pessoa, como é uma profecia, a pessoa que fala a língua que você está falando está entendendo tudo. Mas você não sei, você não acha que isso me parece um pouco, muito mais ligado às religiões mais telúricas do que uma religião tão espiritual como é o cristianismo, né? Quer dizer, que leva ao entendimento, quer dizer que o Espírito Santo baixou para que ninguém entendesse mais nada do que ia se falar? Não é que não se entendesse, porque o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, 12, 13 e 14, de modo especial no capítulo 14, é exatamente isso. Que o dom de línguas, ele é um som ininteligível. Daí você fala assim, mas meu Deus do céu, se é ininteligível, se a inteligência não consegue entender, por que eu tenho que falar então? Por quê? Porque é o seu espírito, é a língua dos anjos, então o seu espírito está falando diretamente com o Espírito de Deus. Mas é aí que ele se fortifica. Desculpa. Mas essa interpretação de Paulo já é uma interpretação do que está no Evangelho, né? No Evangelho não tem essa explicação. Não. Que é a língua dos anjos, tem só que eles vão sair falando com todo mundo. Na verdade, não é o Evangelho, é Atos. Sim. Que foi escrito por um dos evangelistas, mas está em Atos. Isso, tudo bem, mas digo mais, São Paulo faz uma interpretação. Interpretação disso por quê? Porque ele já viu que isso daí tinha sido praticado e exercitado nas comunidades, de modo especial nas comunidades paulinas que ele criara. Que ele criou. Por toda a Ásia Menor e assim por diante. Agora vamos voltar para o seu possuído que está lá sentado. Desculpa, eu interrompi, eu quero saber. Você chegou falando, orando em línguas. Comecei a orar em línguas, mas aí ele começou a dar risada. Sim. Porque eu estava com medo. Não é porque você estava não, orando para que eu tô com não? Porque eu estava com medo. Daí o Pai de Santo começou a me rodear. Você estava com medo? Eu estava com medo dele. O Pai de Aí Santo? o Pai de Santo por trás de mim começou a me rodear e começou a falar em línguas com ele sentado no chão. Ele sentado no chão e o Pai de Santo em pé fumando e os dois orando, falando em línguas um com o outro. O que estava sentado também? O possuído com o Pai de Santo. Começaram a falar em línguas um com o outro. E daí ele falando em línguas, eu só entendi porque ele fez gesto para que eu me distanciasse, eu saísse dali de perto. Quem? O que estava sentado. O possuído. O possuído queria você, Luan. Aí você já entendeu que era para sair dali. Aí a moça que me foi buscar, a moça que me foi buscar, falou, vem cá, mocinho, vem cá um pouquinho do meu lado. Você tinha que idade? Menino todo? Eu deveria 17? ter uns 19 anos. 19, 20 Aí a anos. moça foi te tirar de lá. A moça me colocou de lado. Mas eu comecei a orar. Bem baixinho para mim, eu falei assim, Senhor, eu creio num Deus vivo. O meu Cristo eucarístico é um Cristo real, é um Cristo vivo, é um Cristo que está presente no meio de nós. Eu não posso acreditar que eu vá passar por esse vexame, por essa vergonha. Se o Senhor é um Deus vivo, e se o Senhor age através de mim, eu quero pedir, até humildemente, mas eu quero pedir que essa libertação aconteça por meio de mim, que proclamo o teu nome como Deus vivo. E comecei a orar, mas daí, Jô, baixinho, né? Eu, bem intimista. Aí não em línguas, aí... Eu comecei a orar em línguas, mas eu, né? Sim, para você. Assim, sem que ninguém percebesse, bem baixinho, comecei a orar em línguas e orando. E eu observei o seguinte, que conforme eu orava, eu estava nas costas dele, ele não me via. Conforme eu orava, ele começou a fazer assim com a mão. Ele começou a fazer desse jeito, né? E eu orando em línguas. Quando eu vi que ele estava fazendo assim... Ih, tá piorando, não? Não. Quando eu vi ele fazendo isso, eu fui me aproximando dele de novo, pelas costas, e coloquei a mão na direção dele. Mas aí eu comecei a orar com ousadia, comecei a orar com poder nas costas dele. E o Pai de Santo nessa altura? O Pai de Santo continuou batendo papo com ele lá, tentando distrair ou fazer alguma coisa. E o Pai de Santo, vem pro meu corpo, deixa esse corpo descansar, já está muito sofrido, muito machucado, vem pro meu corpo. Outra hora você vem para perturbar ele, mas vem agora pro meu corpo. Queria enganar o diabo.
E o possuído dizia, não, eu vou acabar com esse corpo mesmo. Eu vou destruir essa matéria, eu vou destruir e tal. E eu comecei a orar e fui orando, orando, orando. E conforme eu fui orando, com poder, com ousadia, ele foi se entrunchando, ele todo assim, dobrado, ele caiu no chão. E eu orando, 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 expulsando, repreendendo em nome de Jesus. E o espírito saiu do corpo dele. E foi pra onde? Aí saiu. Simplesmente saiu. E ele começou a babar e tal. Mas entrou um espírito de criança. Porque saiu um, tinha um na fila, esperando pra entrar. Uma coisa de louco. Gente, tá brincando? Entrou um espírito... Marcelo tá rindo ali, ó. Você não sabe o que tá do teu lado aí. Aí entrou um espírito de criança. Entrou um espírito de criança, porque o espírito de criança é bonzinho, você tem dó, não é coisa da criança. boa. Se tocar tambor, às vezes é um perigo. Mas aí... mas dá dó mexer com criança, então deixa, é criança, tipo assim. Como deixa lá assim? Pois é. Mas o demônio, ele é astuto, ele é enganador. E eu continuei orando, 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 repreendendo, ele continuou se entrunchando. Quer dizer, era o diabo fingindo de criança. De criança. Aí saiu. Aí disse que entrou um preto velho. Gente, mas isso era... veio era a milícia toda, veio a milícia toda. Aí, chegou aí o preto velho. Eu orando, repreendendo, e ele de novo babando O preto velho. E entruxando, saiu. Aí ele ficou um tempo ali, como se estivesse descansando. E eu peguei e comecei a evangelizar as pessoas que estavam na rua, né? Falei, gente, vocês precisam procurar um padre, vocês precisam se confessar, vocês precisam orar mais, se apegar mais a Deus, não é? Isso daqui acontece, eu não estou provocando isso, vocês estão vendo que isso daqui, se eu não viesse atender, talvez viesse algum médico de doido aqui e levasse ele para um hospício. Ou a polícia. Como é que ia se resolver isso, entendeu? Porque às vezes a polícia chega, o demônio... Nisso, Jô! Pomba gira. Pega o bicho. De novo? Pomba gira. Daquelas bem... Daquelas bem... Meu Deus do céu! Meu Deus, coitado do padre Cleodon, isso com 19 anos. E daí o rapaz me fica de pé e falando mole que era pombagira, que ia acabar com aquela matéria, e o rapaz foi tateando... E todos querendo acabar com a matéria. E ele saiu da frente do caminhão dessa vez, mas ele foi tateando o muro e entrou dentro da casa dele. Aí eu virei e falei assim, tem alguém da casa aqui na rua? E ninguém falava nada. Tem alguém que mora nessa casa aqui na rua? E ninguém falava nada. Falei, gente, eu não posso deixar esse homem no estado que ele entrou lá dentro. Eu tenho que entrar. Eu não sei se tem uma criança lá. Eu não sei se ele vai fazer mal para essa pessoa lá dentro. Eu tenho que entrar. Bom, do lado de fora já tinha assim de gente, mas... Se alguém puder, venha comigo. Aí eu fui e quando eu olho para trás, eis que... O pai de santo. O pai de santo. O pai de santo estava atrás. Mas eu apareci na cozinha, na porta da cozinha. Você tem certeza que você não chamou o pai de santo, não? Com medo? Não. Pai de santo, venha comigo, vamos fazer uma dupla aqui. Não. Não? Aí. Eu só pedi uma testemunha, porque eu sei lá o que ia acontecer lá dentro, né? Aí o rapaz estava de pé na sala dele, com a mão na parede. Esse rapaz tinha que idade, mais ou menos? Deveria ter uns homem de quê? 37, 40 anos, por aí. Ok. Aí eu, do lado de fora da casa, olhei para ele e disse assim... Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Nessa hora ele caiu no chão. Na hora que ele caiu no chão, eu entrei. E o pai de santo virou e falou assim, isso, deixa ele no chão, não deixa ele levantar não. E eu, tudo bem, entrei. Aí eu me ajoelhei, tipo, do lado dele, para impor a mão e continuar orando. Daí eu virei e falei assim, eu tenho força para dominar esse espírito. Se você não tirar, eu tiro, o pai de santo falou. Daí o cara ficou sentado. O cara sentou e... Você me tira? Então me tira, quero ver. Aí o pai de santo colocou o cigarro aqui do lado e disse assim, então me dá a mão. Bota a sua mão aqui. Aí o possuído botou a mão aqui no pai de santo, né? Nas duas mãos. E eu olhando pro pai de santo, e olhando pro possuído, e olhando pro pai de santo, e olhando pro possuído. E eu fiquei olhando, claro, a gente tinha que ver o que ia acontecer. E eu falei, vamos ver o que vai dar. Se ele liberar um negócio aqui, eu já vou embora em paz. Como vai embora? Vai deixar o diabo dentro do pai de santo? Não, mas o pai de santo...
Mas o Padre Cleodon... Mas enfim, tá bom. Não. Tá certo, tá qualquer certo. coisa eu expulsaria do Pai de Santo. Tiraria do Agora eu gostei da firmeza. Mas aí? Aí aconteceu que aquela coisa de vai, de vem, de Pai de Santo, de possuído, Pai de Santo possuído, de repente eles largam a mão e eu fiquei olhando para um, e fiquei olhando para outro, e fiquei olhando para um. Aí o possuído... Eu não disse que você não podia comigo. Me dá a mão aqui de novo. Aí deu a mão de novo. E ficou aquela coisa de novo, aquele jogo. E eu falei, meu Deus, eu não vou ficar a tarde toda aqui não, né? Nem sei, né? Nem sei quem é, né, Jô? Chega, a né? noite toda não dá, não, né? Não. Aí eu virei e falei assim, olha, o que você quer fazer? Falei, Pai de Santo, eu vou tirar o espírito que está no corpo dele, vou puxar pro meu corpo, domino o espírito, daí eu tiro do meu corpo. Assim eu alivio ele. Eu tiro do corpo dele. Então eu virei e falei assim, mas, meu amigo, a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Não da pombagira, nem do preto velho, nem do diabo. Nós somos templos do O meu nome é Espírito Legião, Santo. né? Quer dizer, aquela coisa toda de espírito. Que Mas foi aí, uma legião, que acabou entrando nele. Quer dizer, Foi. saiu um, entrou outro, saiu um, entrou outro. É. Aí eu estendi a Parece a mão, casa da mãe Joana, né? estendi a mão na direção dele, comecei a orar, como eu orei lá na rua, né? Orando. Ele foi se engruvinhando, De se novo? contorcendo. E daí começou a rodar dentro da sala dele, rodar para lá e rodar para cá. E deu um grito e parou. Nessa hora que eu senti o cheiro do álcool. Eu não sei se era álcool, se era enxofre, o que era, mas eu senti. Enxofre também. Eu nem sei como é que é o cheiro de enxofre, mas era um cheiro muito forte. Não, podia ser um mau hálito. Um mau hálito. Mas... Tem mau hálito, tem a impressão que a pessoa tá possuída. É que não era só simplesmente... Não era só simplesmente o cheiro de álcool, era alguma coisa a mais. Sei, claro. Eu sei que o rapaz ficou de pé, mas apesar do cheiro forte de álcool, ele estava bem, ele estava consciente já. E o Pai de Santo? Morto do lado. Não, o Pai de Santo ficou quietinho, muito espertinho, ele ficou quietinho. Aí eu virei pro rapaz e falei assim, olha, meu amigo, o senhor sabe quantos espíritos entraram no teu corpo? Ele virou e falou assim, sei, mais ou menos 8 espíritos. Mas a gente perdeu vários aqui. Pois é. Aqui que eu só pra peguei encurtar... a pombagira, o É que preto pra velho... encurtar eu fui, né, sintetizando. Mas os outros, o que eram, os outros espíritos? Eram... Tinha preta velha, tinha caboclo de 7 flechas, eu sei que entrou... Algum médico entrou, não? Dr. Fritz? Não lembro. Sabe o que eu acho uma injustiça? É que os médicos geralmente só recebem médicos. Por que não recebe um advogado, por exemplo, para ajudar as pessoas, né? O cara, quem é que tá? O doutor Camargo, aí, me desvio, então... né? O que é, me desvio? Se recebeu uma ação de despejo, me desvio? Zidata vênia. Não, é só médico que vem ajudar, meu Deus do céu. Eu sei que eu falei pro rapaz que ele precisava se confessar. E ele? Buscar um padre, né, para se confessar, para mudar de vida, para se converter. Ele disse para mim, meu amigo, nem de padre eu gosto. Imagine que eu vou atrás de padre. Eu falei, olha, tudo bem, então se caso acontecer de novo, você manda chamar o Pai de Santo aí que não resolveu nada. Porque aqui eu não volto mais. Mas o Pai de Santo pelo menos ajudou, né? Quando terminou tudo, o Pai de Santo não falou, conseguimos? Não. Eu sei Isso aí é ecumênico, essa cura é ecumênica. Deveria ser. Porque eu ele sei que também eu fui embora. ficou no rema-rema ali. Eu sei que eu fui embora e ele ficou lá, batendo um lero com o rapaz, provavelmente deve ter levado pro centro dele. Eu acho que estão casados, até hoje moram ali, né? Não, mas, Padre Cleodon, que aventura isso. Quantas horas durou esse negócio? Acredito que foi umas 3h30, 4 horas. Foi uma coisa assim... Essa história é fantástica. E olha, parabéns, né? Porque para continuar depois dessa experiência, porque isso deve ser assustador para um rapaz de 19 anos, um menino ainda. Mas isso edifica, porque você começa a perceber que o nome de Jesus realmente tem poder e que Jesus está vivo. Sabe, Jô, eu tenho presenciado isso muito. Eu tenho andado muito pelo Brasil pregando. Rapaz, sabe o que é orar e pessoas na cadeira de roda levantar e andar? Assim. Aqui no programa já contaram isso, Tem até uma história que o paralítico não levantou, mas que a cadeira de roda dele ficou novinha. Olha com a força da... Mas olha...
peraí, eu acredito plenamente no milagre. Lourdes, por exemplo, tem. Todo mundo fala, foi um milagre de Lourdes, reconhecidos pela igreja. Tem só 34, parece. Uma coisa assim, mínima. E só aqueles milagres que não dá para Eu estive em Juazeiro do Norte, né? Eu estive em Juazeiro do Norte acompanhando uma imagem de Frei Damião. 8 pessoas, entre cadeira de rodas e muletas, levantaram e andaram numa quadra, Jô. Agora estão me escutando e assistindo. O Frei Damião já tem estátua e tudo? Já tem uma estátua na cidade de São Paulo, aqui em São Paulo. Eu já entrevistei o Frei Damião. Na igreja atual, tem uma capelinha chamada da Rádio Atual, né? E fizeram numa borracha sintética que parece pele. Sei como é. Né? E nós fomos para lá levar essa imagem. E ele tá com uma cabecinha assim, aquela jeitinho bonitinha. Jeitinho com o hábito, tudo que inclusive era dele mesmo, esse hábito. O Papa tinha o mesmo problema do Frei Damião, o Papa passado, né? Aquela coisa assim, né? De ficar... Mas, para você ter ideia, 8 pessoas entre cadeira de roda e muleta levantaram e andaram. Depois a renovação carismática, lá mesmo de Juazeiro, me levou 20 mil pessoas. Eu tenho testemunhas, 20 mil pessoas no Romeirão, que é Mas aí essas todas estavam bem, né? Não era 20 mil pessoas de cadeira de roda? Não, 20 mil pessoas reunidas. E 5 pessoas em cadeira de roda levantaram e andaram no meio dessas 20 mil pessoas. Padre, olha, esse papo aqui, você além de tudo é uma simpatia extraordinária. Parabéns pelo seu trabalho. E eu vou pedir para a gente terminar com você cantando com o sexteto, é possível? Para ver se você tem o dom milagroso de fazer eles tocarem bem, inclusive. 2 coisas, pode ser? À vontade. Primeiro, uma lembrança minha. Eu já estava cobiçando essa cruz. Obrigado. E uma segunda coisa, eu trouxe uma visita muito ilustre para você. Sim. Que ela se chama Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Eu não conhecia Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Não conhecia? É da onde? A origem dela é de Augsburg, na Alemanha. Certo. Ela apareceu lá pela primeira vez e ela tem feito um sucesso muito grande no Brasil. Nós trouxemos, através de Marcelo Mateus, Marcelo, uma capelinha. Traga aqui. Você sabe que eu sou devoto de Santa Rita de Cássia, né? Sei. Então essa aqui vai para minha capelinha. Deixa eu ver. E depois eu quero dar um presente para todos os telespectadores. Obrigado. O que você falou? Desculpa, eu não vi. Que desate os seus nós. Que desate os meus nós. Maravilha. Obrigado. E quero dar um presente para todos os telespectadores, posso? Claro. Então você me empresta ela só um pouquinho? Mas é minha. Você vai roubar. Você sabe que depois que eu voltei para a Igreja Católica, eu não deveria falar isso aqui. Por quê? Depois que eu voltei... Agora você tem que falar, senão o que houve? Depois que eu voltei para a Igreja Católica, eu voltei a roubar. Olha, mas com boas intenções agora. O que você rouba hoje em dia? O Padre Antônio Maria que chamou minha atenção outro dia. Eu nunca fui pego em flagrante. E o Padre Antônio Maria é muito santinho, né? E ele me pegou em flagrante e ele disse: filho, o que você está fazendo é muito grave. O que você está fazendo é muito sério. Você está roubando. E eu falei para ele: fala, padre, o que aconteceu? Filho, você está roubando. Você está roubando as almas que estão nas mãos do demônio. Está colocando nos braços de Nossa Senhora. E Nossa Senhora está colocando nos pés da cruz de Cristo. E eu disse para ele: amém, padre. Que eu continue sendo esse ladrão. Muito bem. E para todos os telespectadores, para você, Jô, que é um dos apresentadores mais inteligentes da TV brasileira. Não podia terminar sem dizer isso. Imagina. Para todos os telespectadores do Brasil e de outros países que nos acompanham, com as intercessões de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vocês são testemunhas que estou devolvendo para o senhor. Vocês comigo, vão ver? Louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, o Senhor dos Senhores. Cadê as mãos? Louvai a Deus, louvai a Deus, louvai
Deus todos os povos, louvai a Deus os homens também. Louvai a Deus as mulheres agora, louvai a Deus o Redentor. Vamos ver! Louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, o Senhor dos senhores. Quem sabe? Louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus o Redentor. Louvai a Deus todas as crianças, louvai a Deus os meninos também. Louvai a Deus as meninas agora, louvai a Deus o Redentor. Vocês comigo, vão ver! Louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, o Senhor dos senhores. Vamos ver! Louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, o Redentor. Os animais, louvai a Deus, os animais, louvai a Deus, os cachorros, louvai a Deus, os gatinhos, louvai a Deus, o Redentor. Vocês comigo, vamos ver! Louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, o Senhor dos senhores. Louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, o Redentor. Louvai a Deus a natureza, louvai a Deus os luminares também. Louvai a Deus o oceano, louvai a Deus o Redentor. Vamos ver! Louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, o Senhor dos senhores. Louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, o Redentor. Bem baixinho, bem baixinho. Louvai a Deus. Vocês. O Brasil ouvir. Louvai, louvai. Cadê os homens agora? Os homens! Louvai a Deus! Bonito! Louvai a Deus! Louvai a Deus, o Senhor dos senhores! Para o Brasil! Louvai a Deus! Louvai a Deus! Louvai a Deus, o Redentor! As mulheres agora! Louvai a Deus! Bonito! Vamos lá! Louvai a Deus! Todo mundo! Louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, o Senhor dos senhores. Louvai a Deus, o Redentor. Obrigado! Daqui a pouco a gente volta.